agentes da administração. De acordo com o Copilot, ainda nesse escopo, quais são os agentes de administração pública? Os agentes da administração pública são as pessoas físicas que desempenham funções administrativas em nome do Estado. Esses agentes podem ser divididos em várias categorias, cada uma com características e atribuições específicas. Vamos detalhar as principais. 1. Agentes políticos. São aqueles que ocupam cargos eletivos ou de altos postos de comando na administração pública, com a função de elaborar, decidir e executar políticas públicas. Exemplos: Presidente da República, governadores, prefeitos, senadores, deputados federais e estaduais, vereadores, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais. 2. Servidores públicos. São os agentes que ingressam na administração pública por meio de concurso público e têm sua relação de trabalho regida por um regime estatutário. Eles se dividem em funcionários públicos estatutários, ligados à União, Estados, Distrito Federal e municípios, regidos por estatuto próprio. Militares, integrantes das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, polícias militares e corpos de bombeiros militares. 3. Empregados públicos. Diferentemente dos servidores públicos, os empregados públicos são contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e atuam em instituições da administração pública indireta como empresas públicas e sociedades de economia mista. Exemplos: caixas econômicas, empresas de correios e telégrafos. 4. Agentes temporários. São aqueles contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto na Constituição Federal. Essa categoria inclui professores temporários, médicos em programas específicos de saúde pública. 5. Agentes honoríficos. São cidadãos convocados, designados ou eleitos para prestar, transitoriamente e sem remuneração, determinados serviços públicos. Exemplos: jurados em tribunais do júri, mesários eleitorais. 6. Agentes delegados. Indivíduos ou entidades privadas que voluntariamente e por prazo determinado, executam atividades de interesse público delegadas pelo Estado. Incluem concessionários de permissionários, empresas que operam serviços públicos como transporte público, notários e registradores, tabeliões e oficiais de registro. 7. Agentes credenciados. Pessoas físicas designadas pelo Estado para representar a administração em missões específicas, sem vínculo empregatício regular. Essa estrutura diversificada de agentes garante o funcionamento adequado e eficiente da administração pública nos diversos níveis de governo, assegurando que as políticas públicas sejam implementadas e os serviços essenciais sejam prestados à sociedade. De acordo com o ChatGPT, os agentes da administração pública são as pessoas físicas que atuam em nome do Estado, exercendo suas funções e responsabilidades dentro da estrutura pública. Eles são essenciais para a execução das atividades administrativas e o cumprimento dos objetivos do Estado. A classificação e os tipos de agentes são definidos pela doutrina e pela legislação brasileira, considerando suas diferentes formas de vínculo e funções. 1. Classificação dos agentes da administração pública. A. Agentes políticos. Conceito: são os ocupantes de cargos políticos, responsáveis pela formulação de diretrizes governamentais e políticas públicas. Características: possuem autonomia funcional. Exerce funções de comando e direção superior. Não estão subordinados às normas comuns do funcionalismo público. Exemplos: Presidente da República, governadores, prefeitos, ministros, secretários estaduais e municipais, parlamentares, senadores, deputados e vereadores. B. Agentes administrativos. Conceito: são os servidores públicos que ocupam cargos ou empregos na administração pública, exercendo atividades administrativas. Características: submetem-se a normas gerais de regência do funcionalismo público. Exigem prévia aprovação em concurso público para cargos efetivos. Exemplos: servidores públicos efetivos de carreira, servidores públicos comissionados, de livre nomeação e exoneração. C. Agentes honoríficos. Conceito: são pessoas convocadas temporariamente para prestar serviços ao Estado em razão de sua capacidade cívica ou notória. Características: não possuem vínculo empregatício com a administração. Exercem suas funções de forma gratuita ou simbólica. Exemplos: jurados, mesários em eleições, comissários de menores. D. Agentes delegados.
Conceito: são particulares que recebem, mediante contrato ou concessão, a delegação de serviços ou funções públicas, exercendo-os em nome do Estado. Características: não possuem vínculo funcional com a administração pública. Atuam sob fiscalização estatal. Exemplos: concessionárias e permissionárias de serviços públicos, empresas de transporte público, energia elétrica, leiloeiros e tradutores públicos. E agentes credenciados. Conceito: são particulares que recebem autorização do poder público para representar o Estado em eventos ou situações específicas. Características: atuam por prazo determinado e em função específica. Não são servidores públicos. Exemplo: representantes em missões diplomáticas ou eventos internacionais. 2. Classificação legal dos servidores públicos, subcategoria dos agentes administrativos. A Constituição Federal e a legislação brasileira subdividem os agentes administrativos em A. Servidores públicos estatutários, regidos por estatuto próprio ex. Lei 8.112/1990 para servidores federais. Estão vinculados a cargos públicos efetivos ou comissionados. B. Empregados públicos, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Ocupam empregos públicos em entidades da administração pública indireta ex. Empresas públicas e sociedades de economia mista. C. Temporários. Contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal. Regidos por legislação específica. 3. Responsabilidade dos agentes públicos. Todos os agentes públicos estão sujeitos a 1. Responsabilidade administrativa. Responder pelos atos cometidos no exercício de suas funções, podendo sofrer sanções disciplinares. 2. Responsabilidade civil. Reparar danos causados a terceiros no desempenho de suas atividades. 3. Responsabilidade penal. Sanção por crimes relacionados à função pública, como corrupção ou prevaricação. Em resumo, os agentes da administração pública formam uma categoria diversificada, com diferentes formas de ingresso, funções e responsabilidades.